Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e seja bem-vindo você e a sua família ao nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a QS Seguros, em Quirinópolis, e a sanduicheria Medmax. São parceiros na propagação da Palavra de Deus. Quero agradecer também aos demais patrocinadores, que os seus nomes virão nos créditos finais. Eu quero ler a Palavra de Deus. Nós temos feito uma série de exposições no Sermão do Monte. Hoje eu vou expor o versículo de número 9, mas nós temos feito a leitura sempre completa para que você tenha ideia de todo o contexto das Escrituras. Vamos ler assim a Palavra de Deus. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao versículo de número 9. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vamos orar, pedir a Deus a sua bênção, orientação para a exposição da palavra e edificação das nossas vidas em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado por mais um momento, Senhor, mais uma oportunidade de expor a tua palavra. Eu quero, Deus, glorificar o Senhor, agradecer, ó Deus, aos nossos queridos que têm sido patrocinadores do nosso programa e também, ó Deus, as pessoas que têm participado. E a minha oração, ó Deus, que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre todos aqueles e suas famílias que têm assistido e participado do programa. Ó Deus, obrigado por estar aqui na TC Multimídia, ó Deus, pela Goiás é Mais TV, para dirigir o nosso programa. Obrigado pela família do Lucimar, ó Deus, o nosso diretor, e obrigado, Deus, por toda a família da Goiás é Mais TV. Ó Pai, que o Senhor esteja nos sustentando, derramando graça, favor e misericórdia, ó Deus, nesses tempos de dores, de lutas e de conflitos. Que a Tua palavra, Deus, ao ser exposta, ela venha produzir no nosso coração a paz que nós tanto ansiamos, que é a paz em Jesus Cristo. Essa é a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando você para um pouquinho para refletir sobre o que está ocorrendo ao redor, em seu redor, a partir da sua realidade de vida pessoal, familiar, ampliando no contexto de trabalho, ampliando no seu bairro, ampliando na sua cidade, no seu estado, na sua nação. E quando nós temos vamos ampliando essa análise, esta avaliação contextual a nível global, você claramente percebe muitos e graves conflitos ao redor do mundo. Conflitos políticos, conflitos religiosos, conflitos de ideologias e pensamentos. Na verdade, nós não podemos ignorar os conflitos que estamos vivendo a partir da sua realidade familiar e ampliando até cada canto da terra, fazendo esta avaliação. Nós não podemos fugir da realidade de que vivemos não somente uma pandemia, mas nós também vivemos conflitos. E esses conflitos geram dor, esses conflitos geram depressão, esses conflitos geram aflição, dor e morte. E quando nós olhamos para as Escrituras, o que a palavra de Deus tem a nos oferecer? Qual é a palavra de Jesus no Sermão do Monte para esse momento que eu e você estamos vivendo? Como eu disse,
a partir da sua vida pessoal e expandindo ao redor do mundo. O que a palavra de Deus tem a dizer? Quando nós olhamos para o ministério glorioso de Jesus Cristo, com o seu olhar, ele transmitia paz, ele transmitia misericórdia, transmitia compaixão. Jesus, sendo Deus homem encarnado, ele tem a capacidade, pela sua onisciência, de perscrutar, de olhar, de conhecer o mais íntimo do nosso ser. E nos dias de Jesus, olhando para o ministério de Jesus, Jesus olhou para os pobres, olhou para os endemoniados, olhou para as prostitutas, olhou até para os falsos religiosos da época, e Jesus Cristo foi capaz de trazer a essas pessoas tanto o aquietar de coração, como também inquietar a alma daqueles que eram instrumentos para promover a paz e não estavam assim exercendo e cumprindo o seu papel e cumprindo a sua missão. Quando eu olho para uma profecia no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, quando aquele homem segurando Jesus ali no templo, ele diz que Jesus Cristo ele seria motivo de discussão. Muitos seriam atraídos a ele, mas outros também rejeitariam a ele. E Jesus Cristo, no seu ministério, a sua fala, o seu ensino, Jesus trouxe divisões para aqueles que não aceitavam. Elas não aceitaram a sua palavra, elas não aceitaram o seu amor, não aceitaram a sua misericórdia e preferiram viver nos seus conflitos e nas suas inimizades contra Jesus e, consequentemente, contra Deus que havia enviado Jesus Cristo. Portanto, no Sermão do Monte, Jesus Cristo, olhando para a multidão carente, olhando para a multidão desejosa, olhando para a multidão aflita, desejosa de serem pastoreadas, de serem guiadas, de serem cuidadas, de serem abraçadas, de serem realmente olhadas dentro do seu contexto de vida, da sua dura realidade de opressão e sofrimento. Jesus tem uma proposta aqui no versículo 9. A proposta de Jesus é uma proposta de paz. Bem-aventurados aqueles que fazem a paz, ou bem-aventurados os pacificadores. Portanto, essa primeira ideia que nós encontramos no texto são aqueles que se esforçam para promover a paz. É alguém pacífico, é alguém amante da paz, ele é um pacificador. Os que se esforçam para promover a paz é o meu primeiro argumento. Para evitar deliberadamente contenda. Aquele que faz a paz, aquele que previne ações contra as hostilidades. Percebam, queridos, que o ministério de Jesus Cristo foi promover a paz. É interessante que a paz produzida por Jesus, não é uma paz que está fora do contexto do conflito do dia a dia. Não é uma paz que está limitada, não é uma paz que está presa à circunstância da sua vida no seu dia a dia. A paz que Jesus Cristo promete e a paz que Jesus Cristo dá, ela transcende as lutas, ela transcende as dores, transcende a opressão, transcende a dificuldade, transcende os conflitos, transcende a circunstância de dor e sofrimento. É interessante quando Jesus Cristo, no capítulo 14, ele conversando com o seu discípulo no Evangelho de João, preparando os seus discípulos para a sua partida, claramente ele diz: não se turbe o vosso coração, não se perturbe, credes em Deus, crede também em mim. E lá na frente, Jesus vai concluindo a sua palavra dizendo: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Percebam, queridos, que a paz que Jesus Cristo dá, a paz que Jesus Cristo promete, ela vai além das circunstâncias. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: e a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Jesus Cristo. Mas no contexto anterior, o apóstolo Paulo está falando de ansiedade,
O apóstolo Paulo está falando que mesmo em dificuldades é para nós nos alegrarmos. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. E a sua circunstância, a situação, a sua vida seja apresentada diante de Deus, com oração, súplicas e ações de graças. E aí ele conclui o verso 7 como o E, aí é uma consequência. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Jesus Cristo. Nós precisamos de paz, nós carecemos de paz, mas nós precisamos ser os que promovem a paz. Em segundo lugar, o meu argumento sobre esse versículo é que os que fazem a paz é num sentido ativo. Eu sou aquele que promove a paz. Essa é a ideia do texto. Eu sou amante da paz, eu vou atrás da paz, eu busco a paz, eu empenho pela paz. É diferentemente do aspecto passivo que nós encontramos em Romanos capítulo 12, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Então, naquele contexto, é para manter a paz. Nesse contexto de Jesus, é aqueles que fazem a paz, de uma forma ativa, de uma forma proativa. O meu terceiro e último argumento, queridos, que a paz, acerca da paz, nós não buscamos uma paz a todo preço. Nós não buscamos uma paz fechando os olhos contra a injustiça. Nós não devemos ter a paz fechando os olhos contra a mentira, contra aquilo que fere os princípios das Escrituras. Então, meu terceiro argumento é que nós promovemos a paz não encobrindo a desobediência à palavra de Deus. Porque se nós encobrirmos a desobediência à palavra de Deus para ter paz, nós não vamos conseguir restaurar as pessoas e a harmonia dessas pessoas com Deus e com elas mesmas. Continuarão em conflitos. Porque a verdadeira paz, ela tem um preço. Ela tem um preço de olharmos para as Escrituras, de obedecermos às Escrituras, de vivermos o Evangelho da graça de Jesus, um Evangelho da verdade. Não é um Evangelho que se compactua com fake news, não é um Evangelho que se cega, que fecha os olhos para a dura realidade das pessoas, para o sofrimento das pessoas. Nós não vamos nos manifestar, nós não vamos falar, nós não vamos denunciar nada, porque nós precisamos viver em paz. Essa não é a proposta de Jesus. Manter a paz é manter a justiça social, é manter a misericórdia, é cuidar do pobre, é cuidar do oprimido, para que haja paz. Mas eu quero concluir ainda, caminhando, queridos, mas a primeira paz que nós temos que buscar é a paz nossa com Deus. E essa paz nossa com Deus, ela é mediada por Jesus Cristo. Porque segundo Efésios capítulo 2, o verso 14 e o verso 17, nos ensina claramente acerca dessa paz que foi produzida pela obra graciosa, maravilhosa de Jesus Cristo, conforme nos diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, verso 14 e o verso 17, quando diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Verso 17, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Esse é o ministério de Jesus, então é o modelo de Jesus. Não é, queridos, um pacifismo puro e simples. Mas eu quero terminar a palavra nesta oportunidade dizendo para você que bem-aventurados, pacificadores, felizes, ditosos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E é interessante que a raiz dessa palavra, chamados, chamados filhos de Deus, na conjugação verbal que está, mas a raiz dela é de chamar, convoco. Ou seja, esse chamado é uma ação de Deus. A paz que nós temos, ela é feita por meio de Jesus. E é Deus que nos chama de seus filhos por causa da obra de paz que Jesus Cristo realizou na cruz. Deus ministra em nossos corações
por meio do Espírito, essa chamada, e nós somos seus filhos por adoção, por meio de Jesus Cristo. Mas eu quero deixar para você, para finalizar o nosso programa, 3 aplicações. No sentido, primeira aplicação, então, paz é a ausência de inimizade contra Deus. É a presença da salvação de Deus. Ou seja, nós estávamos em inimizade contra Deus. Mas Jesus Cristo veio e ministrou a paz que nos uniu, que nos aproximou de Deus. Segundo lugar, segunda aplicação, os discípulos de Jesus devem promover a justiça, a retidão, a reconciliação e a misericórdia. Não existe, queridos, paz se não houver paz com Deus, no sentido vertical. E não existe paz se nós não promovermos a misericórdia, se nós não promovermos a justiça, se nós não promovermos a reconciliação. Tanto a reconciliação com Deus, mas também a reconciliação com as pessoas, para que todos tenham as mesmas oportunidades de vida, para que as pessoas tenham comidas na mesa, para que os seus filhos tenham condições de sobrevivência. Porque quando nós negamos essa paz relacional com Deus, essa paz não desce para os nossos relacionamentos, aí a injustiça prospera, a inimizade prospera, a falta de misericórdia prospera. Meu terceiro e último argumento: paz é o efeito da salvação por meio de Jesus Cristo. Nós só temos paz por causa de Jesus. Nós só temos paz por causa da obra de Jesus. Eu quero desafiar você, então, a olhar para a sua vida, para a sua família, para o seu contexto mais próximo e expandindo o seu pensamento, tendo essa compreensão de que nós precisamos de paz. Mas a paz começa com o nosso relacionamento com Deus. Porque se eu não tiver paz no meu relacionamento com Deus, com as pessoas, não vai fluir. Você precisa de paz de Deus. A sua família precisa da paz em Jesus Cristo. O seu bairro, a sua cidade, a nossa sociedade, o momento crítico que estamos vivendo de muitas inimizades políticas, religiosas e ideológicas. Isso tem espalhado pelo mundo. Haja visto os conflitos que nós temos percebido ao redor do mundo. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você nesta hora. Ó Deus, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a bênção e a oportunidade de nós dirigirmos o programa, de ministrarmos a tua palavra. E a minha oração, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, ministre a paz nos corações. Traga aos corações, ó Deus, a paz que excede todo o entendimento por meio de Jesus, numa quebra de inimizade nossa com o Senhor. E Jesus Cristo é aquele que nos aproxima do Senhor, nos reconcilia com o Senhor, e a paz que foi feita na cruz por meio do derramar do sangue de Jesus. Ó Deus, abençoe aqueles que sofrem, que padecem dores e aflições familiares, ó Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Querido, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu quero desafiar você a nos ajudar a ser um parceiro do programa Boas Novas, sendo um patrocinador do nosso programa. Use o Pix 62981226464. Eu quero também fazer um segundo desafio para você. Está aí abaixo também para você baixar o aplicativo da Goiás é Mais TV. Você vai poder assistir a todos os nossos programas. Você vai ser comunicado dos programas que a Goiás é Mais TV tem, tanto do programa Boas Novas, Culto Boas Novas e toda a grade de programação da Goiás é Mais TV. Você vai poder assistir aonde você quiser, a hora que você quiser. Baixe o aplicativo, venha para o time da Goiás é Mais TV. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max é uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery
ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 3247-5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.